Boa tarde a todos. Agradeço imensamente o convite por estar aqui, compartilhar um pouquinho da nossa experiência com vocês e aprender muito aí durante o dia, né? É muito gratificante a gente trocar experiências e principalmente ver que as coisas são muito parecidas, né? As aflições aí acabam sendo muito parecidas e o trabalho, a paixão, né, que a gente tem por aquilo que faz, que nos motiva a continuar e a trabalhar os nossos processos, as nossas melhorias, as pessoas, para a gente atingir um objetivo maior, que é a segurança aí, e os resultados assistenciais para os nossos pacientes. Então, só para vocês entenderem um pouquinho, o Banco de Olhos de Sorocaba completa 40 anos este ano. Ele começou com a unidade de captação de córneas e hoje ele tem algumas outras frentes, né? Tem uma parceria com o Estado de Gestão, cuida de equipes de captação, de UPAs, a parte de reabilitação, mas o coração começou aí com a captação e o hospital oftalmológico. O hospital ele foi inaugurado em 1995, então quando ele foi criado, ele tinha alguns pilares na sua concepção que a gente entende que ficou muito arraigado na sua história. Então ele foi criado com uma estrutura diferenciada. Eu estou lá há 22 anos, então quando eu cheguei o hospital era novinho. E o que a gente ouvia muito é assim, olha, não parece hospital, tinha um assoalho de madeira lindo na recepção, uma pirâmide de vidro, então não parecia hospital, isso era um dos fatores. O outro era tecnologia de ponta, então naquela época já tinha uma pré-consulta com autorrefrator, com tonômetro, que eu lembro que aquilo era, né, campímetro e todos os equipamentos computadorizados, que também era a vitrine ali da diretoria, que eles mostravam aquilo com muito orgulho. O atendimento ao SUS, nós somos uma instituição filantrópica, né? Então aí no mínimo 60% do nosso atendimento tem que ser SUS, e já havia nessa época o objetivo de trazer o ensino para viabilizar todo esse atendimento, todo esse desenvolvimento. E aí, por que começou a história de qualidade, de acreditação? Esses pilares, né, arquitetura, tecnologia, a gente já entendia que isso era muito comum a todas as outras instituições, né? Todo mundo tinha um pouquinho disso e vendia isso como diferencial. Mas, na verdade, a gente queria trazer a acreditação que nos desse aí o caminho para criar um modelo de gestão. Existe uma preocupação muito grande, a nossa diretoria ela é toda voluntária, né? Então nós não temos donos e a gente precisa ter uma estrutura que dê condições para que isso se perpetue, né? Que não possa ficar na mão de pessoas que cheguem, hoje eu quero assim, amanhã eu não quero mais. Então esse modelo de gestão sempre teve como objetivo trazer melhores resultados e garantir a perenidade aí da instituição. E foi meio que parecido junto, né, com a acreditação. Então, quando o Dr. Péricles falou, eu lembro que a gente começou a trabalhar a acreditação com os funcionários e realmente não tinha uma tradução do que era acreditação. Então, o que a gente falava? Olha, tem lá no dicionário, é dar crédito, ter como verdadeiro. Então, quando ele falou dessa definição, eu lembro que foi para a gente chegar nisso, para explicar para as pessoas o que era acreditação. Na época tinha um trabalho de ISO, né, que conhecia um pouquinho mais as indústrias, então acabava, às vezes, fazendo, é para isso da saúde? Não, a acreditação é diferente. Então, começamos a nortear e foi meio que junto, né, esse trabalho. Então, né, como de todo mundo começa, super fácil, né? A gente pensando lá em 1995, né, que estava começando, aí em 99 já tinha esse movimento, nós instituímos um escritório de qualidade que não sabia ainda como que ia funcionar, como que era esse escritório, e começamos o trabalho. A cobrança da diretoria naquela época eram os resultados financeiros. Né? O hospital tinha acabado de ser inaugurado e precisava que ele se mantivesse, que ele fosse sustentável. Tinha tido muito investimento em tecnologia, em estrutura, e a gente precisava que ele fosse rentável. Só que junto a isso, na média, né, gerência ali, na superintendência, veio essa necessidade. Não, nós vamos implantar a acreditação. Então a gente teve que fazer um trabalho de convencimento com a alta liderança. A nossa diretoria, como eu já falei, é voluntária, a cada 2 anos altera, alguns diretores eram favoráveis, outros não, e a gente teve que fazer esse trabalho, tanto com a diretoria quanto com os colaboradores. E aí tem algumas frases que ficam na cabeça da gente, né? Então eu lembro que nós fizemos uma reunião para apresentar, um diretor lá levantou e falou, mas não adianta ser bonitinho e ser quebradinho, né? Então eu achava que a acreditação em engessar os processos, ia trazer burocracia, dificultar a vida das pessoas. Qualquer coisa que acontecesse, a qualidade que mandou.
não fiz isso porque a qualidade mandou. E a diretoria fazia o quê? Via isso como um custo, né? Então, usava a gente, tem até as bruxas da qualidade, né, Ana, que trabalha lá comigo. Você ia falar com funcionários que estavam ali, o hospital era novo, mas tinha pessoas que já estavam há bastante tempo, tinha vindo de outra instituição, mas eu sempre fiz assim, agora você está falando que eu vou ter que mudar, né? Então, aqueles paradigmas, né, de fazer só no dia da visita, né? No dia da visita, eu lembro que o piso de assoalho, que era maravilhoso, brilhava no dia da visita. E o piso de assoalho foi uma dor de cabeça para nós quando a gente entrou no processo, né? Porque como a gente falava que tinha piso de madeira na internação, aí imagine ter que tirar o piso de madeira da internação, a confusão que a gente arrumou lá, né? Mas as pessoas acabam usando da forma que elas querem as coisas. Então, é um trabalho muito de convencimento, né? Esse hack contra mim, eu acho que boa parte das pessoas já passaram por isso, né? Que é o relatório de ações corretivas, né? Então, ela abriu um hack contra mim, né? Nunca contra o processo, mas as pessoas usavam isso, não gosto de mim, você fez isso, eu vou lá, vou registrar. Então, todo esse trabalho que eu tenho certeza que todos vocês passaram, e a gente ainda passa, né? Não é um negócio que acabou, né? A gente está em constante evolução, às vezes sobe um pouquinho, às vezes desce, a gente tem que tentar controlar isso tudo. E aí, como o Enoque falou, nosso primeiro diagnóstico foi em outubro de 2003. Com esse cenário que eu falei para vocês, de hospital novo, tecnologia, o que a gente achou? Que no diagnóstico, na primeira visita, a gente ia ser certificado nível 3, que a gente já trabalhava qualidade, falava de qualidade, já estava envolvendo todo mundo, e aí veio a nossa surpresa. Das áreas avaliadas, apenas 14 foram, que naquela época era acreditada, todas as áreas tinham, era 1, 2, 3, então no primeiro diagnóstico veio esse resultado para nós. Nem 50% das áreas foram acreditadas, e a gente achando que já ia ter o nível 3 ali de cara. Então, as dificuldades, né? O manual era para hospital geral, então mesmo quem foi fazer o processo ficava em dúvida, mas aqui não tem uma UTI, nossa, mas tem um lactário, tem um berçário. Então, foi muito complexo a gente adaptar o manual para a nossa realidade como hospital especializado, né? E aí, assim, no dia da visita, a gente descobriu depois que estava tudo muito arrumado, né? Daí nós fomos ver até o carro do enfermeiro no estacionamento, cheio de coisa guardada. Você falou, meu Deus do céu! Aí, até a gente na visita, disse, nossa, mas como? Foi tão rápido assim? Não, estava escondido no carro dele. Então, aí foi, né? E aí, com isso, a gente foi o primeiro hospital especializado a ser acreditado em 2004. Nós demoramos 9 meses entre o diagnóstico e a primeira visita para acertar as coisas. Fomos nível 1 e aí fomos o 32º do país. Então, dá muito orgulho, né? Saber que tem tanta gente, né? Que, se Deus quiser, a gente chega nos 1000 esse ano. Mas ter feito parte um pouquinho dessa história e desse trabalho, né? E como a gente evoluiu. Então, nós fizemos, em 1999, 2000, a gente começou com o Comitê da Qualidade e falar em qualidade lá dentro. E aí, como é uma diretoria voluntária, nós tivemos voluntários na qualidade também. Então, veio um voluntário do Exército. Ele tinha implantado o ISO no Exército. Imagine como que foi o trauma da ISO e do Exército. Padronizava tudo, continência, até o jeito que a recepcionista falava bom dia, boa tarde, tem que estar escrito e treinado. Um caos. Aí veio um voluntário um pouquinho mais light, da área de alimentação, que deu uma equilibrada. Mas mesmo assim, a gente não conseguia traduzir as nossas necessidades da saúde com aquilo que traziam meio que pronto para a gente. Escreve tudo, faz desse jeito. Então, aí nós fomos estudar. Eu e o Edil, na época, que é o nosso superintendente, a gente foi fazer a pós em qualidade, fomos trabalhando, trazendo pessoas, formando. Aí, em 2004, a gente acreditou nível 1. Em 2006, a gente trouxe a ISO para o banco de óleos, por entender que era um processo mais específico e o manual também não contemplava as atividades do banco de óleos de uma forma que garantisse a segurança dessas atividades. Então, a gente optou por trazer uma certificação específica para o banco de óleos. Em 2006, a gente certificou o banco de óleos, em 2007, a gente evoluiu para o nível 2. Aí, vocês vão perceber que do nível 2 para o nível 3, nós ficamos 9 anos. E aí eu vou contar um pouquinho para vocês por que demorou tanto, né? Porque, assim, é maturidade, né? É trazer a cultura, é desenvolver, e a gente teve bastante dificuldade nisso.
E aí nós fomos trabalhando a ISO da escola infantil, a gente tem uma escola de educação infantil para os filhos de funcionários. A gente também entendeu que era um processo muito específico, que a gente queria trazer uma ferramenta e um certificado para ele. Fizemos a ISO do nosso centro de ensino, então a parte de residência médica, os fellows, os estagiários têm esse tratamento com a ISO. Em 2018 a gente conseguiu acreditar um AME que a gente administrava na época de Atibaia, e em 2016 foi o nível 3. E esse ano a gente está passando pela troca da instituição acreditadora. Com essa parceria com a Tech Laser e trocando ideias com as pessoas que fazem parte do processo, a gente entendeu que uma instituição mais voltada para a oftalmologia, que entendesse mais das nossas aflições, né, no dia a dia e agregar muito mais valor para os nossos processos de uma forma mais simples até. Então, nós vamos passar pela visita agora em setembro. E aí a evolução do processo é muito, como a Lídia comentou, né, o passo a passo, não tem muita diferença daquilo que a gente tem que fazer, porque não tem outro jeito, tem que fazer mesmo, né, da melhor forma possível, da mais simples. Aqui eu faço só de tudo que a gente fez, uma coisa que eu vejo que ajuda muito são as auditorias internas, que a gente consegue manter. Não é fácil formar as pessoas quererem fazer isso, né? Porque tem que ser, voluntário também, né? Então, você tem que parar o que você está fazendo para auditar o processo do outro. A gente faz uma auditoria única em relação às normas da ISO, já com a avaliação da ONU, a gente tenta integrar de uma coisa só e fazer de uma vez, porque a ISO exige isso, e para acreditação, quando a gente conseguiu juntar isso, a gente viu que integrado ajudava bastante, então a gente tem um calendário, a gente cumpre isso, e a gente vê que traz muita coisa para o nosso dia a dia, dentro das auditorias, tá? A gente fortaleceu a nossa missão, visão e valores, e a nossa missão é até estranho, né? Você prestar atendimento diferenciado em oftalmologia e otorrinolaringologia. Isso não é óbvio? Não, porque nós começamos a atender alergologia, consulta de avaliação pré-anestésica, cirurgia plástica, e a gente se perdeu no meio do caminho. Então aí nós voltamos e falaram, não, nosso objetivo é a oftalmologia e é o otorrino que a gente começou um pouquinho depois, lá em 2004. E a gente entendeu também que os nossos valores, eles são lá da criação do hospital. Por mais, a gente criou uns valores diferentes, tentou trabalhar, mas aí o que a gente percebeu é que os comportamentos da instituição, eles são arraigados lá naquelas 4 coisas que eu falei para vocês. Então, a filantropia, o ensino, a tecnologia, né, a parte de estrutura de sustentabilidade e a qualidade que veio depois. E quando a gente começou a trabalhar isso, ficou fácil a gente entender a interligação de uma coisa para outra. A gente existe por ser social. Né? Então, aí dentro tem toda a parte de banco de olhos, SUS, a gente começou com clínica popular. Quem fomenta isso é o ensino. O que atrai o ensino é a tecnologia, né? Novas técnicas, novos equipamentos. A gestão da qualidade e junto com tudo isso é que vai garantir essa sustentabilidade e essa perenidade para a instituição que a gente tanto almeja. Né? E aí a gente percebeu também que só isso não ia adiantar. E aí tem uma figurinha que a gente usava lá no começo da acreditação, que até hoje a gente usa. Tudo isso, os valores são as nossas bases. Mas o que a gente teve que fazer para conseguir evoluir? Trabalhar pessoas e trabalhar processos. E aí eu digo que a gente demorou um pouquinho mais para chegar no nível 3, porque a gente tentou deixar o médico por último para a gente envolver. Sabe quando você vai fazendo uma coisa, você vai englobando o médico, assim, até ele já, não, agora está envolvido. Mas aí a gente descobriu que quando de verdade ele entendeu qual era o objetivo, qual é o papel dele, o porquê ele estava fazendo tudo aquilo, a gente conseguiu desenvolver. E assim, não é fácil, né? Às vezes a gente sabe, não, é assim que tem que fazer. Mas na prática não foi tão simples e não foi tão rápido, né? A gente passou aí por um processo realmente de evolução, de troca de diretoria, então assim, várias coisas aconteceram e o processo foi mais moroso, tá? Então, a gente começou num envolvimento forte com a equipe, a gente tem uma comissão de melhorias que tem o objetivo de formar e multiplicar os conhecimentos para os colaboradores, bastante evento de conscientização e formação de pessoas na gestão da qualidade, tem reuniões semanais aí com os coordenadores, mais esporádicas um pouco com a superintendência, e com o médico, como que a gente conseguiu envolvê-los?
A hora que a gente trouxe para o gerenciamento de protocolos, para o gerenciamento de riscos, quando eles começaram a participar nos nossos times, entenderam o verdadeiro papel deles. Quando a gente falou de indicador assistencial e falou para eles que mostrar o resultado daquilo que eles faziam, era a forma deles mostrarem o melhor que eles estavam fazendo. E não que isso é porque a qualidade precisa, é uma burocracia ou acreditação que está exigindo. Então, isso trouxe muitas melhorias, a participação e o envolvimento dele nos eventos. A gente está aqui na avaliação de desempenho, que é algo que ainda não está do jeito que precisa ser feito, a gente entende isso, isso é um desafio. Né? Como eu falei, a gente não tem dono, nós temos aí mais de 217 médicos atuando dentro do hospital, então é muita gente para a gente conseguir coordenar tudo isso, mas a gente começou pelos médicos líderes, chefes de departamento, para dar sequência nisso. Então, aqui são aqueles protocolos que a gente já falou, né, de segurança, que são obrigatórios a serem desenvolvidos, as nossas políticas institucionais, então, o plano de segurança, a identificação do paciente, a política de comunicação e informação, política ambiental, a política de acesso para nós que atendemos SUS é primordial, né? Gestão de pessoas e a política de custos, que a gente ainda está em desenvolvimento. Nós trocamos o sistema de gestão, o ERP, em fevereiro do ano passado, não tivemos sucesso na troca, agora em julho a gente trocou de novo. Então, nós estamos numa fase aí, nem passou o trauma da primeira troca, nós trocamos de novo. Então, está todo mundo aí se ajustando para conseguir trazer aquilo que a gente realmente precisa, porque, como foi dito numa das palestras aqui, o sistema tem que ter muito a ajudar. E o sistema que a gente tinha antes, chegou no momento que a gente não conseguia tirar mais nada dele, estava ficando muito difícil. Então, optou-se por essa primeira troca, que infelizmente não foi o esperado, e agora a gente está aí acreditando muito que esse sistema vai nos ajudar a evoluir ainda mais, tá? O gerenciamento de riscos, né? Então, toda a equipe médica, colaboradores entenderem o seu papel dentro da gestão de riscos, o que eu faço, né? Quais são as prevenções ou controles para evitar que os danos ocorram, as oportunidades que eu tenho dentro desse mapeamento, né? De melhorar a cada dia. Então, isso é um trabalho que a gente faz do gestor, né, do coordenador, esse trabalho de alimentar, de manter isso vivo, ativo, mensalmente, essas avaliações. Né? Como disseram aqui, também não é o papel da qualidade. A qualidade, ela norteia, ela ajuda, mas a gente envolve os coordenadores nesse trabalho para que ele tenha um resultado mais efetivo. E aí, falando em processos, a gente também definiu os nossos processos estratégicos, que, como eu falei para vocês, chegou uma hora que a gente estava meio que dando tiro para todo lado e perdendo foco. Então, a gente definiu que as cirurgias, os exames e as consultas são os nossos processos estratégicos, assim como o banco de olhos na captação de córnea. E a hora que a gente definiu isso, dentro do hospital, a gente conseguiu definir as nossas linhas estratégicas. Então, hoje, as nossas linhas, elas estão relacionadas a catarata, córnea, retina e refrativa. Aí os médicos, né, das outras especialidades querem morrer quando a gente fala isso. Mas são as linhas de maior volume, a córnea que trouxe essa referência nacional, hoje a gente faz transplante de córnea para o Brasil todo. As linhas de maior criticidade, é onde a gente tem maior percepção da tecnologia, tem o maior faturamento, maior investimento e o maior número de médicos sendo formados. Então, essas são as nossas linhas, e aí a gente olha para ela sempre em rever planejamento estratégico, em rever as estratégias dessa forma, aonde a gente quer manter aquilo que a gente tem, aonde a gente quer crescer, e em todas elas a gente precisando inovar, né? Sempre usando a criatividade para deixá-las aí com resultados melhores e atendendo o maior número de pacientes, principalmente pelo SUS, tá? A gente entende também que um grande desafio é a gente se recriar a todo momento, né? Então, o hospital começou em 95, ele passou por várias fases, cada marco desse é uma etapa que trouxe alguma coisa diferente para a gente. A última coisa foi o Instituto do BOS, que a gente inaugurou ano passado, que ele atende clínica popular, né, com essa perda de convênios, com essa crise no país, muita gente tentando acesso ao SUS e não tendo como ir para o particular, né? O nosso teto SUS não altera há mais de 10 anos.
Então, foi uma forma de tentar viabilizar o atendimento para essas pessoas e hoje a gente tem bastante procura nessa clínica popular. Esse ano, querendo trazer o glaucoma aí para uma das nossas linhas estratégicas também. Ele já esteve na linha estratégica, a gente tinha o protocolo de diretrizes e tratamentos, né, com o colírio, e a gente atendia um número imenso de pacientes, mas aí o governo cortou, né, veio uma mudança, agora não atende mais, então a gente ficou ali meio que tentando se reestruturar, mas a ideia é trazer o glaucoma para essa linha estratégica. E aqui todas as ações que a gente tem, porque o objetivo é que isso não tenha fim, né? A gente quer realmente essa continuidade, que a instituição possa sempre estar aí se reinventando para que esse trabalho não tenha fim. E aí, com esse trabalho todo, quais foram as mudanças que a gente mais percebe, né? Esse mapeamento da instituição com foco nos pacientes, então, esses times que a gente montou, cirúrgico, consultas e exames, eles têm o objetivo de discutir o que tem para fazer, para melhorar para os nossos pacientes, sempre com cuidado e com o resultado no foco disso daí. A segurança e a qualidade no centro de atenção. Ter médicos nesses times que fez bastante a diferença. A interação entre os processos, né? Um entender a importância do outro no seu papel, né? Não é um contra o outro, né? A gente tem que somar forças, né? Todos juntos aí, com um objetivo maior. Usamos muitas ferramentas de qualidade, de controle, mas o desdobramento da qualidade, que é um mapa de indicadores, veio agregar bastante para a gente para saber o resultado da eficácia desses processos. A gente faz análise crítica dessas ferramentas aí com a superintendência. Essa definição do processo estratégico, a gente alinhou com o nosso planejamento, desdobrou essas metas. Também quem faz o controle desses indicadores são os gestores, a gente ajuda nessa análise, né, nesse desdobramento, se está indo para o caminho previsto ou não, se tem que rever, se tem que abrir um plano de ações. E o foco nos valores institucionais, que a gente viu que é realmente o que faz parte já da cultura e do desenvolvimento da instituição. E aí, rapidamente, só para a gente comparar, né, esses pilares que a gente começou lá, a estrutura é diferenciada, então a gente começou com uma área construída de 3.268 metros, hoje a instituição já está com 16.700 metros, com uma previsão de alteração aqui para esse ano de 2.174 metros, é um bloco anexo já ao Instituto para essa área de ampliação. Na parte de tecnologia, nos últimos 5 anos foram investidos quase 20 milhões de renovação, né? Agora os equipamentos já estão precisando serem trocados, né? E novas tecnologias que vêm chegando. A evolução dos atendimentos hoje é em torno de 70% SUS. Lá em 95 a gente fez 15.980 atendimentos anuais. 2018 a gente fechou 374.129, então já foram mais de 5.245.000 atendimentos. E as cirurgias, só no ano passado, foram 24.000 cirurgias, 330 procedimentos cirúrgicos aí no decorrer dessa história, 35.000 transplantes e 50.900 cirurgias refrativas aproximadamente. No ensino, nós já temos 483 médicos formados. Você olha no Brasil todo, a gente sempre tem um representante que passou por ali, ou como fellow, ou como residente. A nossa escola de educação infantil, que é a nossa menina dos olhos, já formou 246 alunos. Muitos deles já estão como jovens aprendizes na instituição. Um deles é meu filho, que foi da primeira turma da escola, e hoje ele está lá como jovem aprendiz. E acho que isso é um orgulho muito grande, né? Esse carinho da instituição com a gente, com os filhos, né? Eu acho que não tem nada que agrade mais uma mãe do que saber que seu filho está ali. E aí, os nossos desafios, que não são poucos, essa maturidade nos processos, esse trabalho, a gente não tinha muita rotatividade dos responsáveis, mas do ano passado para cá isso mudou um pouco. A gente teve troca de alguns gestores, então a gente sempre tem que estar trabalhando, desenvolvendo essa liderança. Como a gente depende aí do SUS, essa superação do cenário político e econômico, né? A gente estava com um programa de cirurgias eletivas liberados até o dia 31 de julho.
Então, a gente estava correndo para fazer a cirurgia de catarata, porque nós temos 203 cirurgias pactuadas para 48 municípios da região. Então, assim, a fila de catarata na nossa região é imensa. Então, quando saem esses mutirões, a gente se organiza para operar o máximo possível, que aí é uma verba extrateto. E até 31 de julho, dia 30 de maio, nós recebemos um e-mail, ó, para tudo, acabou a verba, já acabou o programa. E aí você faz o quê? Né, com aqueles pacientes agendados, muitos com dificuldade para conseguir exame clínico. Aí a diretoria falou, não, vamos ter que operar pelo menos quem está agendado, né? A gente não tem nem como esse retrabalho de cancelar. Então, aí nós continuamos operando. Um mês depois, eles falaram, não, agora nós vimos aqui tem dinheiro, pode operar. Né? Sorte que a gente continua operando, senão já... Aí vamos, vai prorrogar até dezembro. Que legal, então vamos continuar triando. Aí passou uma semana, não tem mais dinheiro, não vai triar mais, não vai mais ter cirurgias eletivas. Então a gente fica muito nessa dependência. Mas hoje, a proporção de faturamento é inversamente contrária. A gente atende 70% SUS, mas ele não chega a representar 40% do nosso faturamento. Tá? A parametrização desse novo sistema, né, gente... Eu não sei se vocês já passaram por troca de sistema, mas foi doído. E 2 vezes, assim, menos de 1 ano e meio, é realmente muito complicado. Mas a gente está aí se estruturando para que esse sistema realmente traga, né, agregue valores aí para a gente. Nós temos o nosso objetivo, né, um desafio é de estruturar a nossa escola de líderes, de tentar realmente identificar quem são os talentos, desenvolvê-los, porque o hospital, por ser filantrópico, ele tem muito perfil de formação de pessoas, né? Então, a gente não tem, eu vou trazer um profissional do mercado com melhor salário. O perfil da instituição é formar pessoas e dar oportunidade para aqueles que estão lá com a gente, tá? Essa formação médica de alta performance, né? Então, trazer para a formação dos nossos médicos um pouco da noção de gestão de qualidade, falar sobre segurança já na residência. Nos fellows, isso é nosso dever, né, já que eles estão lá sendo formados pela gente. Alguns novos projetos, né, como sempre o hospital nunca tem espaço, então a gente tem lá precisando ampliar nosso centro cirúrgico, nossa área de atendimento. Nós estamos trazendo uma proposta nova de um centro de refração, a especialidade de olho seco, que a gente não tem lá ainda, e o trabalho de lentes de contato. Um novo formato de atendimento para as linhas estratégicas, algo mais dinâmico, de resposta mais rápida. A gente atende pacientes do Brasil todo, então quanto menos tempo ele ficar lá, e quanto menos tempo ele conseguir fazer tudo o que ele tem que fazer e ter o seu tratamento iniciado é o nosso objetivo. Manter e evoluir na gestão da qualidade, né? Então estamos muito ansiosos com essa visita. E quem sabe, né, depois de estabilizar tudo de novo, aí a gente começar a trabalhar aí para o modelo aí da acreditação internacional mesmo, que esse é o nosso desafio.